Vocação terapeuta. Vale para terapeuta e vale para qualquer outra profissão. Então, se por acaso você caiu nesta live, fala, nossa, que interessante, vocação. O que será que esses caras vão falar disso? Em primeiro lugar, nós não vamos falar nada, nós não vamos inventar a roda aqui, mas a gente vai compartilhar umas ideias que nos ocorrem a respeito de vocação. Então, não é uma verdade o que a gente vai falar, é só um pensamento. E aí, vai mandando aí comentário que o Thiago vai passando aqui pra gente, ele vai gerenciando tudo ali bonitinho. Posso começar aqui? Pode mandar bala. Pode mandar bala? Vocação. Vou fazer uma breve introdução e aí depois a gente vai conversando a respeito disso. Vocação. Eu fiquei pensando quando a gente pensou nesse tema aqui, como é que a gente pode saber que uma coisa é de fato a nossa vocação? Então, no caso, se você é terapeuta, como é que você pode saber que ser terapeuta é a sua vocação? E como é que você pode saber qualquer outra profissão? Eu queria propor 3 critérios aqui para a gente saber isso daí. A vocação, ela acontece também fora da renda que você tem. Significa o seguinte, que se você toparia fazer aquilo que você entende que é a sua vocação de graça, fora da sua renda, você estaria dentro da sua vocação. E eu queria até ampliar, porque isso provavelmente você já ouviu várias vezes, a gente até fala isso várias vezes, e eu queria até ampliar um pouco mais isso. Você pagaria, ou seja, você abriria sua carteira, tiraria dinheiro do banco, diminuiria os seus recursos para poder fazer a sua vocação, para poder executar isso, praticar a sua vocação, você faria isso? Então essa é a primeira coisa, fora da renda, dentro e fora da renda, tá? Então dentro da renda, beleza, mas você toparia pagar para fazer isso? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, você aceitaria fazer a sua vocação fora das suas relações de afeto? O que são as relações de afeto? Você topa fazer de graça para o seu primo, para o seu irmão, para sua mãe, você topa fazer um projeto arquitetônico de graça para um grande amigo seu que estudou com você, mais novo e tudo. Você não está fora das relações de afeto, você faz não tanto pela vocação, mas por causa das relações. Veja que a vocação, uma pessoa que tem essa vocação pode fazer dentro da relação de afeto. Mas para a gente saber mesmo se você faria para uma pessoa que você não conhece, não tem a menor intimidade com a pessoa, nem relação de afeto. Esse é o segundo critério. E o terceiro critério é fora da rotina, são 3 R's. O terceiro é fora da sua rotina. Qual que é a sua rotina hoje? Você deve ter um horário de trabalho, né? Se você está na clínica, você tem os horários que você costuma atender na clínica. Se você trabalha numa empresa, você tem os horários de escritório. E eu te pergunto, você pratica essa sua vocação? Você põe ela em prática também fora dessa sua rotina? Esse é um ponto. Pensando sobre a nossa relação aqui com a vocação terapia e ser terapeuta, eu fiquei pensando que a gente pode definir a vocação pelo fato de que eu poderia definir a minha vocação. Eu sou terapeuta porque eu estou na clínica e eu atendo X horas por dia. Mas eu posso definir também da seguinte maneira, eu sou terapeuta porque na menor parte do meu tempo eu estou na clínica. Ou seja, na maior parte do meu tempo eu pratico a terapia. Vou explicar melhor esse negócio aí. Significa o seguinte, se eu sou terapeuta 24 horas por dia, eu tiro as horas de sono, talvez eu seja mais terapeuta fora do horário que eu atendo. Talvez eu seja terapeuta na hora que eu tenho um encontro com um amigo, na hora que eu tenho um encontro no supermercado, na maneira como eu lido com as pessoas à minha volta, essa vocação esteja mais clara do que propriamente dentro do meu trabalho, daquele horário específico da clínica. Então aqui não se trata de ser melhor ou ser pior, simplesmente são 3 critérios, ideias para você avaliar. O que você faz, se você é terapeuta ou qualquer profissão, você entende que é a sua vocação? Se sim, 3 maneiras de você medir isso. Você faz isso fora da sua renda, ou seja, você pagaria para fazer? Você faz isso fora das suas relações de afeto? Faria para um desconhecido? Você faz isso fora da sua rotina? Você faria isso fora da clínica? Faria isso no cotidiano? Se alguém parar você na rua, lógico que para algumas coisas não se aplica, mas você faria isso? Então essa é a primeira ideia que eu queria colocar aqui.
da gente pensar a vocação como esses critérios aí de estar fora desses lugares. Deixa eu pegar um gancho. Você me lembrou, falando sobre vocação, definindo, né, o conceito de vocação. Eu me lembrei de 2 outros conceitos que têm a ver com isso, que a gente estuda no coach, que é a diferença de talento e competência. Né? Então, o que seria o talento e o que seria a competência? Talento é aquilo que você faz de forma natural e com prazer. Talvez desde a sua infância. Você tem uma habilidade natural e que você faz aquilo com muito prazer. Né? Talvez você tenha talento para música, talvez você tenha talento para outras artes, para pintura, talvez você tenha talento para se comunicar, talvez você tenha talento para construir blocos de madeiras e assim por diante. Você faz isso com prazer de forma natural. E competência é aquilo que você aprende a fazer e faz muito bem, não necessariamente com prazer. Né? O que acontece no mercado de trabalho é que existe muita gente competente e pouca gente que explora seus talentos. O ideal é transformar os seus talentos em competência. Ou seja, aquilo que você faz de forma natural, com prazer, e exercitar e treinar isso a ponto de virar uma competência, ou seja, algo que você faz muito bem e com prazer. Isso seria o mundo ideal. Faz sentido? Faz todo sentido, faz todo sentido. Faz todo sentido. E nem sempre é fácil de conciliar isso, né? Algumas profissões são bem mais tranquilas aí da gente conciliar isso daí. E outras a gente fala, aí ficou mais complicado. Em teoria, só em teoria, para qualquer profissão isso é aplicável, né? Isso daí seria e outra coisa que é muito comum, e a gente recebe muitos clientes na clínica nessa situação, que acaba herdando ou comprando uma profissão, uma atividade profissional dos pais. Porque recebe uma projeção e a gente ali na adolescência e na infância, a gente está muito aberto a comprando essas crenças, e os pais são umas grandes autoridades. A gente quer ser aceito, a gente quer ser reconhecido, e a gente então acaba aceitando uma profissão que a gente aprende uma profissão, a gente se torna competente nessa profissão, mas a gente não fica feliz nela, a gente não consegue se realizar, porque na verdade não tem a ver com nossos talentos. Né? Então a gente tem que alinhar, na verdade, dentro da clínica eu costumo fazer isso, alinhar o sonho da pessoa, aquilo que ela tem vontade de fazer, com uma possível profissão, com uma possível atividade profissional. E isso é um grande desafio, eu sei, mas para isso existe todo um plano, né? Identificar onde a pessoa está, o estado atual, para atingir o estado desejado. E a gente cria um plano, cria tarefas, cria disciplina, a gente vai acompanhando a pessoa até que ela consiga transformar a vida e executar uma atividade profissional de forma que seja orgânica, feliz, e atingir a sua vocação. Acho que é por aí. Talento e vocação tem a ver. O Victor Hugo comentou aqui que ele é terapeuta, então, seguindo essa definição aí, ele é terapeuta. Opa, aí sim, hein? Isso mesmo. E eu colocaria aqui, pegando ainda carona com o Leandro aqui, o mundo ideal é esse daí, né? Você juntar as duas coisas. A profissão, aquilo que você faz no dia a dia, com esse ideal aí que você acredita que é a sua vocação. Significa o seguinte, que se não é, então você abandona o seu emprego e vai direto para a vocação, é isso? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Para alguns casos, algumas pessoas topam esse risco. Temos alguns exemplares aqui. Agora, isso não é o único caminho, né? É sempre importante a gente lembrar que o mundo tem muitas possibilidades, não tem só um único jeito de fazer. Seja bem-vindo, Thiago. Agora você só está bem para fora. Thiago Santoro completando o trio da nossa live de hoje. A tela é vertical, né? Ela é magrinha assim. Aí. Tá tranquilo. Pronto. Já chegou o tema. Eu vou acompanhando aqui. Muito bem, então assim, não tem um único jeito, né? Uma única possibilidade, né? Não é porque você conhece pessoas que fizeram isso que esse é o único jeito de fazer. Você tem que encontrar aquilo que é o melhor dentro daquilo que você acredita, dos riscos que você quer correr, das contas que você tem para pagar e tudo mais. O Tomás está falando, ele está se referindo a mim. Eu fiz uma transição de carreira, né? Eu gosto de dar esse exemplo. Eu me formei em audiovisual pela UFSCar e trabalhei durante 18 anos com audiovisual, e num determinado momento eu fiz o que eu escolhi, né? Nesse caso eu não comprei nenhuma crença dos meus pais, eu escolhi isso, eu gostava dessa área, gosto ainda na verdade, me realizei bastante durante muito tempo. Só que em algum momento eu perdi o sentido, perdi a motivação de trabalhar com audiovisual por várias questões, por questões corporativas, relacionamento de hierarquia, várias coisas perderam sentido para mim dentro da área. É uma área muito
desafiante no sentido que você trabalha muitas horas por dia, vira noites, muita responsabilidade. Então, em algum momento eu perdi a motivação e comecei a uma busca, entrei numa crise profissional, depois dos meus 35 anos, e eu fui buscando, até fazendo cursos de desenvolvimento humano, buscando daqui e dali, até encontrar, no caso, a hipnose e a hipnoterapia, que aí sim me deu um estalo. Eu falei, opa, agora eu posso ir por esse caminho eu me identifico totalmente, faz mais sentido. E eu comecei um trabalho de transição profissional muito desafiante, que você fica sem dinheiro, você volta a morar na sua cidade, você depende dos seus pais, aí começa todo um movimento que para um adulto é desafiante, mas focado, quando você acha um sentido, você consegue um caminho e aí você vai começar a buscar, se formar, capacitar, fazer cursos e aí o caminho vai se abrindo naturalmente. E aí, hoje eu tenho minha clínica, eu atendo pessoas, tenho resultado, estou muito feliz com isso. Claro que ainda não está no mundo ideal, estou buscando, mas agora eu tenho pelo menos um sentido, um objetivo. Então eu gosto de dar esse exemplo porque eu acho que tem a ver com o que a gente está falando. E para falar um pouquinho sobre vocação também, às vezes as pessoas elas acabam achando que da noite pro dia tudo vai acontecer, né? Que vai estalar o dedo e a coisa vai acontecer. E às vezes acaba se baseando em exemplos sem prestar atenção aos bastidores dos outros. A pessoa vê alguém que está dando certo e tenta fazer a modelagem que a gente conhece bem, mas faz uma modelagem superficial. Acha que a pessoa está fazendo sucesso, eu tenho que fazer exatamente o que aquela pessoa faz. E isso passa a não ser uma modelagem, passa a ser uma cópia, né? Ela acaba fazendo uma cópia e depois se frustra com isso, porque fala, tal pessoa faz assim, eu não consigo. Não entende o processo por trás daquilo. E eu costumo até ver muitas pessoas reclamando, mas eu não consigo ganhar dinheiro com terapia, eu não consigo ganhar dinheiro com tal coisa. Eu costumo dizer, e eu acredito que vocês pensam assim também, que quando você foca no dinheiro, ele acaba sendo algo que te atrapalha. E quando você foca em ser aquele terapeuta, você tem o dinheiro como uma consequência. E é essa a mensagem que a gente quer passar aqui também. Para você entender que enquanto você está focando no dinheiro, pode ser até que o dinheiro venha, mas do mesmo jeito que ele vem, ele vai acabar indo embora. Porque você está focando no que não é o objetivo principal, principalmente no caso de terapeutas. Mas isso se aplica a qualquer coisa também, qualquer área da sua vida. Se você está focando só no dinheiro, você vai ter o dinheiro apenas. Só que ninguém é movido a dinheiro. A gente é movido ao sentimento que talvez o dinheiro traga, às sensações que o dinheiro traga. E quando você entende que você como terapeuta precisa focar em ajudar pessoas, em dar um bom conselho, em ser terapeuta o tempo inteiro, como o Tomás falou aqui, ser terapeuta muitas vezes fora da clínica e não dentro da clínica, quando você percebe isso e faz isso como uma vocação realmente, tá? A vocação que a gente quer trazer isso é essa vocação. Não que pessoas escolhidas tenham a vocação para ser terapeuta. Não, que você consegue desenvolver a vocação a partir do momento que você entende que o dinheiro tem que ser uma consequência do seu trabalho. Eu acho que vocês concordam com isso, totalmente, né? Totalmente. Todo esforço tem uma recompensa, né? Todo movimento gera ação e reação, né? A lei da física, é Newton isso. Então, se você se esforça, se você vai atrás, busca fazer curso, formação, ler livros, isso obviamente gera um movimento que gera uma reação, né? E pode ser que seja financeira, e isso é o desejado, na verdade, né? E pegando também uma carona aqui, com fazer cursos, aprender... lógico que é fundamental que a gente se capacite, busque as melhores referências, né, na área de terapia ou na área da sua profissão aí. E eu queria colocar também uma ideia com relação a isso, que é o seguinte: eu, enquanto terapeuta, eu posso definir o seguinte, que eu tenho, vamos dizer, eu vou lá, estudo, tenho as melhores ferramentas, e as ferramentas que eu tenho são o primordial ali na qualidade do meu atendimento. E o meu estado, enquanto terapeuta, ele é um adicional, ele é um suporte para que eu possa usar essas melhores ferramentas. E tem uma outra possibilidade, que é o seguinte: o meu estado enquanto terapeuta é aquela coisa principal na minha clínica, e a ferramenta, ela é só um suporte aqui. Não sei se isso fica claro do jeito que eu estou explicando, mas é mais ou menos assim. Não entendi mesmo não. Você me entendeu? Ótimo, já tive aqui um feedback já logo aqui do meu lado. Mas é o seguinte, vamos falar sobre terapeuta que é mais fácil. A pessoa vai chegar e vai te tratar, você vai tratar uma pessoa na clínica. Então tá bom.
Você pode nem se preparar, porque você já domina as ferramentas, a pessoa entra e você fala, eu vou usar aqui a ferramenta X, vou usar PNL, vou usar hipnose, eu vou usar essas ferramentas, aí você faz a ferramenta, dá resultado, funciona, a pessoa sai feliz e sai com a vida dela naquele quesito resolvido. Isso é possível? Isso é possível. Mas você tem uma outra situação, que é assim, a pessoa entra, e antes dela entrar, você já fez uma auto-hipnose, você já se preparou mentalmente, emocionalmente para receber aquela pessoa e para ela ter, como você quiser chamar aí, receber uma boa energia ali, do jeito que você quiser definir aí, eu deixo para vocês. Mas você já se preparou para receber aquela pessoa. Pode ser que você use uma ferramenta, pode ser que você não use, e mesmo assim ela saia de lá, entre aspas, curada, com a questão dela resolvida. Então, são duas estratégias diferentes. Uma é melhor que a outra? Não. Inclusive, elas são bem semelhantes. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que nem sempre a sua qualidade técnica e o tanto que você conhece e a quantidade de cursos que você fez é determinante para a qualidade do seu atendimento. Isso vale para qualquer profissão. Um arquiteto pode dominar de arquitetura, mas se ele não tiver empatia, se ele não se conectar com o cliente dele, tá lascado, não vai dar certo. E isso vale para qualquer profissão que a gente estiver falando. Então, eu queria chamar a atenção para isso, que dentro da vocação a gente precisa ver isso, que a ferramenta é importante, mas também o seu ser por completo já é fundamental. Ficou mais claro? Agora entendi. Tá bom. Agora, eu acho que entra um pouquinho naquela frase, né? Deixa eu até ler a frase aqui para não falar besteira, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Perfeito, essa frase é sua frase? Não, é do Chico Xavier. É do Jung. Jung. Aqui rola uma polêmica para saber de quem que é essa frase. Escreva aí, de quem você acha que é essa frase? Será que é do Jung? Será que é de Alberto Delísola? Será que é de Milton Erickson? Será que é do Leandro? Será que é do Leandro? Escreva aí. Não, mas pegando ainda, voltando depois da brincadeira. Se alguém tem alguma pergunta também, né? Às vezes alguém tem uma pergunta. Pessoal, vai mandando pergunta aí, qualquer coisa, tá? Vai falando aí pra gente, se a gente souber responder. Se a gente tiver ao nosso alcance. Alguém perguntou? Não. Não, na hora que aparecer a pergunta aqui, ele tá monitorando aí, nosso TI tá monitorando. Não, mas eu queria dizer sobre depois de ter feito alguns cursos com pessoas pessoas importantes da cena da hipnose, da PNL no Brasil e fora do Brasil, né? Eu percebi que todos esses grandes terapeutas têm essa entrega que o Tomás falou, essa entrega de que, apesar de eles terem o domínio das ferramentas, apesar deles dominarem as habilidades, não só dominarem e ensinarem essas habilidades, eu percebo que na hora que eles vão atender, e eles falam isso nos cursos, eles se entregam, eles se concentram de alguma forma, eles entendem que a pessoa que está chegando até o consultório dele precisa de um certo acolhimento, né? E eu percebo isso agora na minha prática clínica, né? Eu percebo que às vezes a pessoa só quer ser acolhida, a pessoa só quer ser ouvida, né? Eu costumo fazer um pré-talk longo, minhas sessões são longas, meus amigos aqui até brincam comigo, né? Eu faço sessões de 2 a 3 horas aí, mas por quê? Eu gosto de ouvir as pessoas, eu deixo elas falarem, às vezes devagarem, elas vão para lugares que eu sei que não é terapêutico. Eu sei Quem disse? Pois é, tá vendo? Quem disse que não é terapêutico? Dentro daquela ferramenta que eu aprendi. Não é ferramenta terapêutica, mas é terapia. Exatamente. Entra também no que o Tomás estava falando sobre, às vezes, uma pessoa que sabe bater um bom papo é um terapeuta. Isso. Teve até um comentário aqui, né, que a pessoa falou, então eu sou terapeuta. Às vezes a pessoa que sabe bater um bom papo é um terapeuta. E às vezes você fala assim, eu tô demorando 2 horas, 3 horas só batendo papo, não é terapêutico? Não, é terapêutico. Exato. Eu acho que na verdade é mais terapia do que a técnica. Sim, exato. A técnica ela só é um plus, mas sem a sua parte terapêutica nada aconteceria. A gente está vivendo um momento da história da humanidade de muita tensão, né? De muita violência, muita toxicidade no alimento, nas mídias sociais. Boa noite pra esse cara aqui que ele é foda. O Leandro Magalhães? Leandro Magalhães, esse aí, é foda. Leandro Magalhães. Obrigado. Boa noite. Esse cara é uma referência no Brasil. Grande honra. Então é isso, eu estava dizendo que o mundo está muito negativo, né? A televisão, você liga a televisão, é uma avalanche Não aparece é uma avalanche, não aparece, tá boa. É uma avalanche de notícias negativas,
né? Corrupção, violência, e parece que o mundo é isso, e na verdade as pessoas ficam muito carentes de acolhimento, né? Então as pessoas chegam na clínica sim, mas a gente sabe que na verdade dá para ressignificar tudo isso, né? O mundo na verdade tem muita coisa bonita no mundo, né? Tem muita coisa positiva no mundo. A Monja Coen costuma falar isso, né? Se a gente botar o foco de atenção na televisão, a gente fica deprimido, né? Então eu acho que o trabalho na clínica é essa, de receber a pessoa e pôr a atenção dela nas coisas positivas dela mesma. Sim. Né? E falando um pouco sobre profissão de terapia também, e como você mencionou de bolha, né? Que a gente vive numa bolha. Isso. Inclusive estamos fazendo uma transmissão pelo Instagram e pelo Facebook, que são 2 bolhas. Isso. Nós estamos fazendo transmissão por uma bolha. E eu tive um comentário no meu grupo lá um grupo que eu tenho com meus alunos, mandando tchau lá, um grupo que eu tenho com meus alunos, é exatamente isso. A pessoa falou, mas é difícil acreditar, o Brasil está em crise, isso está acontecendo. Eu falei, talvez você esteja dentro de uma bolha que não é a verdadeira. Você está numa bolha que às vezes a mídia está te impondo. E eu até comentei isso, eu falei, durante o período de crise que todo mundo reclamou, para mim foi o melhor período. Então eu não acreditei que eu ia participar dessa bolha. Então quando você vê algo que é negativo, né, algo que está te atrapalhando, uma crença que te limita, fura essa bolha. Exato. Vai lá. Você pode ser seu autoterapeuta também. Exato. Na verdade o papel que nós 3 fazemos aqui, o papel que um terapeuta faz, é apenas mostrar o que você tem a capacidade de fazer. Isso é bem legal para quem não é terapeuta entender isso, né? Quem está acompanhando e não é terapeuta entender isso. Que na verdade a gente não tem nenhum poder mágico, a gente não conhece uma técnica milenar, nada disso. A gente só estudou as coisas que serão cabíveis para aquele momento e que você pode fazer no seu dia a dia. Exato. Eu como terapeuta eu falo isso para os meus clientes. Falo, a hora que terminar aqui você não precisa mais de mim, porque tudo que eu estou te passando já é seu. Exato. Então a terapia ela vai muito além da sessão, né? Isso. A terapia ela é única para cada pessoa. Muito no começo, né? Quem está acompanhando hipnose, principalmente, se baseia muito em protocolos. Porque o protocolo tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. E o que é mais engraçado, nós 3 conversamos muito sobre casos. É que um caso que eu faço de um jeito, ele faz de outro e ele faz de outro. E os 3 têm o mesmo resultado, é isso que importa. A terapia é isso. Cada um aqui tem o seu conhecimento, tem a sua bagagem, mas o que importa é o resultado. O foco no resultado, eu acho que é o principal. E isso foca no resultado para a carreira também do terapeuta. Porque às vezes o terapeuta está começando e ele está achando que o problema do dinheiro atrapalha ele. Porque eu estou estudando há tantos anos e não consigo ter nada, porque eu já fiz 20 cursos e não consigo ter nada. Só que ele não está sendo terapeuta dele mesmo. Ele não está focando no resultado. Ele está focando só nos problemas. Então é muito importante, até para quem é terapeuta mesmo, pensar nisso. Eu queria pegar... Desculpa. Pegar o gancho do Thiago e também eu vi que a Sabrina, a tradutora... Fala, Gogo! A Sabrina entrou, Sabrina querida, tradutora, também sou seu fã. E eu lembrei que nós estávamos lá em São Paulo no último curso dos Jackins. Fred Jackin, Anthony Jackin, pra quem não conhece... Manda um oi pro Clécio aí. Clécio! O Clécio vai ficar carente. Fala, Clécio! Ele é muito carente, se não falar oi pro Clécio. Vamos falar uns ois primeiro aqui? Vamos ver quem tá aqui, ó. Victor Hugo, dá um oi pro Victor Hugo. Fala, Victor! O Leandro Magalhães, a gente já falou. Leandro, o Ronaldo Bonfim tá fazendo até pesquisa no Google para saber de quem é a frase. Isso é legal. Muito obrigado. Oi. Gogo Cristo é um cara, gente boa demais. Conheci lá no curso do Cláudio Lara. A Dai é uma pessoa querida, queridíssima de verdade. Fala, Dai. E entrou agora David ou Davi Michel, acabou de entrar aqui agora também. Isso no Facebook, eu tô vendo aqui no Instagram, tá ali a Sabrina, quem mais ali? Minha rede social, que é a Stephanie, olá! Tem uma galera aí, valeu, obrigado pela presença de todo mundo. Se alguém tiver uma pergunta... Se alguém tiver uma pergunta... Mandando uma pergunta aí, coisa. Pode perguntar até de astrologia. Olha lá, no começo você já tinha autoconfiança? E aí? Essa é uma pergunta boa. Segura essa pergunta, só fazer o lance dos Jackins. Eu tava lá no curso dos Jackins, Anthony Jackin, Fred Jackin, 2 grandes autoridades lá da Inglaterra. Alberto Delíssola trouxe eles para cá, um curso fantástico de 3 dias. A Sabrina estava lá com a gente e eles falaram uma coisa que me impactou pessoalmente. Eu acho que impactou a todos que estavam lá, mas eu vou falar da minha experiência. Eles falaram assim: aquilo que você não pode, aquilo que você não sabe tratar com hipnose, você não deve tratar sem. Não, ao contrário. Aquilo que você não consegue tratar sem hipnose, você não deve tratar com hipnose. Exatamente. Invertendo toda a frase. Todos os fenômenos que você consegue com hipnose, você consegue sem hipnose. Então, a hipnose é um ritual, é uma coisa importante, mas você tem que ter
consciência de que você, nas suas relações, dentro e fora da clínica, você está fazendo um tratamento, você está ressignificando, você está apoiando as pessoas a pôr um positivo a atenção. E quando você se torna terapeuta, você começa a fazer isso no seu dia a dia. Eu faço isso com meus pais, eu faço isso com meus sobrinhos, eu faço isso com meus amigos, eu faço isso na balada, eu faço isso numa mesa de bar, eu faço isso na clínica, né? Com ou sem hipnose. E é isso. Agora, sobre a questão de Bom, a pergunta, eu acho que essa pergunta é legal porque a gente vai ter 3 respostas diferentes aqui. Eu acho que vai ser bem diferente. É no Insta, dá uma olhada. Liliane, não é? Liliane, é isso? Liliane. Se estiver errado, você continua. Tá, a pergunta então da Liliane era no começo você já tinha autoconfiança? Tá, vamos lá, quem quer começar? Pode começar você. Posso começar? Eu tinha. Eu acho que dos 3 eu sou mais cara de pau aqui, eu joguei tudo pra cima e falei, vamos embora. Eu acreditei realmente na vocação terapia. Eu tô novo na hipnose, na terapia, mas exatamente por acreditar muito no que a gente está falando aqui nessa live, sobre o que é ser um terapeuta, eu já acreditava que eu era um terapeuta há muito tempo. Então eu falei, vamos pra cima que vai dar certo. Então assim, é a minha personalidade, eu não estou pedindo para você seguir essa personalidade. Vai ser legal que você vai ver aqui 3 personalidades diferentes e você vai pegar o que você se adequar melhor. Mas eu, logo de início, eu comecei já com tudo, tá? É claro que no início era um passo atrás do outro, um pouco ressabiado ainda, mas eu tinha confiança plena do que eu queria e de onde eu queria estar. Eu estava com foco no resultado, que era o que eu estava falando até aqui para eles. Então, como eu estava com foco no resultado, eu sabia onde eu tinha que estar. Coloquei minha estratégia no papel, tinha planos, tinha tempo, tinha cursos que eu queria fazer e arrecadar fundos com o retorno desses cursos, né? Mas eu logo de início eu acreditei e fui para cima. Mas eu me precavi também, eu alugava salas por períodos, eu pagava R$50 na hora, cobrava R$50 para atender, mas eu estava praticando o que eu gostava de fazer, entendeu? Então, o retorno ele veio financeiro imediatamente? Não. Ainda está com o meu desejo? Não. Mas eu me sinto terapeuta, eu me sinto querendo ser o que eu sou e sentindo que estou ajudando pessoas por isso. Agora vamos para o próximo aqui que vai ter uma opinião um pouco diferente. Era para eu ter uma opinião diferente, mas me identifiquei muito aqui com o Thiago. E Liliane, vou tentar responder aqui, a gente não te conheço, né? Mas eu imagino que assim, se você está perguntando isso é porque você muito provavelmente não se sente com autoconfiança agora, né? Não precisa ter muita perspicácia para perceber isso. Mas eu fico aqui me perguntando se você já não esteve com uma amiga, já não esteve com um parente e você começou a conversar e percebeu depois que você tinha feito de certa forma uma terapia. Talvez não porque você dominava ferramentas, muito provavelmente porque você estava nesse estado que nós falamos agora há pouco, que era muito possível de propiciar resultados terapêuticos. E vou além, muito provavelmente você entrou em contato com ferramentas que você falou, puxa, isso tem um potencial incrível. Se o que eu fazia já dava certo, o que eu faço agora pode dar mais certo ainda. Então agora me responde aí, acertei um pouquinho? Eu espero que sim, eu espero que eu tenha acertado um pouquinho, porque eu tenho uma sensação de que atrás da sua pergunta já existe autoconfiança, hein? Se eu errei muito, você me fala. Esse é o Tomás, um cara perspicaz. Ele já usou toda a técnica. Ficou tudo. Ela mandou ali, ainda não. Então, enquanto ela não manda a resposta, eu vou falar sobre o meu caso. Eu vou responder diferente. Não, eu não tinha autoconfiança. Para mim, hipnose, eu tinha medo de fazer hipnose. Eu tive que fazer street, bastante street. Eu acho que o street hipnose resolve assim, essa coisa da confiança, porque na rua as pessoas não estão ali para ser hipnotizadas. Então você tem que pegar a pessoa ali, a pessoa tem que se interessar, você tem que criar rapport, fazer pré-talk, e aí muita coisa que você vai fazer não vai dar certo. Então eu tive que desenvolver isso, e aí eu fui descobrindo... Acertou? Amém, irmão! Ele acertou. Boa. Então, Liliane, faça street, né? E aí depois eu fui descobrindo que é igual videogame, sabe? Sempre tem uma fase mais difícil. Aí depois teve a fase de alugar uma sala. Aí, puxa vida, como é que eu vou alugar uma sala, né? Como é que é a sala? Aí vai em cowork, aí vai em imobiliária, aí vê preço, vê poltrona, aí beleza, aí você consegue a sua sala. Aí você tem que ter clientes, né? Aí tem que ter clientes, como é que eu vou conseguir clientes, né? Aí você faz várias estratégias, faz preço, atende de graça, aí você começa a cobrar pacote, aí não dá certo, aí você volta para trás. Então, você vai vencendo essas fases, né? Então, o caminho não é fácil, o caminho é desafiante mesmo.
É por isso que é importante ter foco, é importante saber onde você quer chegar. Isso que o Thiago falou, de ter um plano, pôr no papel, de você ter essa sistemática, essa disciplina, ajuda muito. Eu criei meus planos também, eu coloquei a missão, visão, valores do que eu queria colocar, coloquei o objetivo, coloquei o porquê que eu estava fazendo essas coisas, tudo no papel. Para isso é um apoio, sabe? É um background, assim, que se você... Vai ter momentos que você vai querer desistir. Vai ter momentos que você vai falar, puta que eu parei, não tá dando certo. E aí você usa esse background, você pega esses papéis, lê tudo de novo, e aí você vai fazer um street, aí fala, não, peraí, calma, vamos mais um passinho, mais uma vez, e aí vai trabalhando nisso. E algumas pessoas vão falar para você desistir. Isso, também, além disso. Muitas pessoas vão falar para você desistir. Isso. Quando você está começando, muitas pessoas vão rir de você. Exato. Vão falar, o que você está fazendo, que loucura que é essa? Principalmente a gente que usa hipnose, que ainda tem um lado místico da coisa, né? Então eu acho que é bem legal isso que você falou, que vai ser sofrido, não vai ser sempre um mar de rosas, e não é, nunca vai ser, né? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre as cicatrizes que o Gogo perguntou, mas deixa o Tomás falar um pouquinho sobre confiança. Já falei, né? Você tratou ela? Só colocar, cara, dica, Liliane, mete a cara, vai fundo. Eu fiz uma apresentação de hipnose de palco, é bem gostoso isso. Também, sabe, eu estava muito nervoso antes de começar a apresentação, porque sabe, e se não tivesse lambúricos na sala, aquela coisa, né? Mas sempre tem, a coisa acontece, você se desenvolve, você aprende. Então, a dica é, mete a cara, não tenha medo, vá que vai, vai com medo mesmo. Como você falou das etapas aí que a gente acaba sofrendo, aí tem uma pergunta do Gogo. Gogo, um abraço. Ele está falando assim, expliquem se for possível sobre suas cicatrizes e como elas fortalecem a cada atendimento, a cada relacionamento. Eu acho que é bem legal falar sobre as cicatrizes que nós temos, né? Que nós carregamos, né? Sensacional pergunta, é o Gogo que fez? Gogo. Sensacional, quer começar, Tomás? Eu tô aqui querendo entender o que tem nesse escopo de cicatrizes aqui. O Gogo, assim, ele é um profissional, ele é coach, ele estava comigo no Cláudio Lara, ele já trabalha com empoderamento feminino, mas eu acho que a pergunta dele é um pouco mais técnica mesmo. Deixa eu começar. Deixa eu começar. Obrigado, me ajudou muito, adorei o incentivo. Legal, Liliane. Valeu pela pergunta, Liliane. Valeu. Se tiver mais coisas, manda aí que a gente ajuda. Eu vou falar sobre as minhas cicatrizes. É o seguinte, Gogo, a minha percepção sobre a sua pergunta. Toda vez que eu atendo alguém que eu não conheço ou que eu conheça, não importa, eu aprendo mais sobre mim mesmo do que sobre a pessoa. Às vezes a pessoa está falando uma coisa e aquilo cala tão fundo em mim. Às vezes ela está falando de um relacionamento afetivo e eu lembro de uma ex-namorada e aquilo cala fundo, sabe? Eu falei, caramba! E aí eu aprendo algo muito precioso sobre mim mesmo. É claro que eu não vou falar isso para o cliente, né? Eu uso as minhas técnicas, minhas ferramentas, eu coloco a mente dele no positivo. E quando eu faço isso para ele, eu estou fazendo comigo também. Eu já estou ressignificando ele e a mim ao mesmo tempo. E aí, quando acaba a sessão, eu saio da sessão eletrizado. Esses meus amigos, eles sabem. Eu saio, eu ligo para eles, mando mensagem no WhatsApp, eu fico compartilhando os casos, porque eu saio... A minha mãe pergunta assim, você não gasta energia? Mãe, ainda não sei, eu acho que não, porque eu saio tão eletrizado, eu saio com tanta energia, com tanta vontade de compartilhar, e aí eu fico pensando e tendo vários insights depois sobre mim mesmo, sobre a minha vida, sobre o meu autoconhecimento, e principalmente também em relação à terapia. Eu falei, nossa, eu poderia ter falado daquilo, naquele momento, aí eu compartilho com algum amigo, e aí o amigo falou, você não falou isso? Eu falei, nossa, eu vou falar isso na próxima sessão. Então, a cada sessão é uma aula de autoconhecimento, e toca fundo nas minhas cicatrizes, nas minhas dores, e isso que é lindíssimo desse trabalho. É por isso que eu estou apaixonado por esse trabalho, porque eu acho que eu me curo mais do que o outro. E a gente estava até comentando os três aqui, sobre o quanto nós descobrimos que a nossa vida não tem problemas, né? A gente estava comentando isso, porque quando você se torna terapeuta, você descobre que a sua vida não é um problema. E você descobre a capacidade que você tem de se ressignificar. Porque a cada sessão que a gente faz, a gente está se ressignificando. A gente está o tempo inteiro mudando as nossas formas e a gente está o tempo inteiro, como o Gogo disse, se cicatrizando. Entendeu? Exato. O tempo inteiro a gente está fazendo a cicatriz, está se curando, está se limpando. Isso que é o legal de ser terapeuta, de estar nessa profissão. Mas fala um pouquinho sobre suas cicatrizes aí. Olha, eu não capto exatamente o conceito todo de cicatrizes aqui, porque eu estou na dúvida se você está se referindo, Gogo, ao processo de terapia. Vamos dizer, eu faço uma terapia e falo, eu fui por um caminho errado, não deu certo, ou mesmo, devia ter feito outra coisa. Se esse é arrependimento ao longo da terapia, ou se é o que o Leandro está falando aqui, de coisas do passado que começam a vir só porque você está tratando o outro, né? Porque tem isso, né? Nós não somos Deus,
pesos, não somos perfeitos, não vamos resolver tudo. Significa que, às vezes, a gente está tratando uma coisa no outro e a gente fala, mas até eu nesse negócio aqui, acho que eu estou sendo tratado. Deixa eu fazer um parênteses. A Sharon, olá Sharon, uma amiga minha, ela colocou uma frase bonita ali, ó. Ser terapeuta é estar em autoterapia constante. É autoconhecimento que flui e cura ao tocar o outro. É isso aí, Sharon. Obrigado pelo comentário. Então vamos falar das outras cicatrizes. De quando a gente está num processo e nesse processo de repente a gente percebe que está tomando um caminho não errado, mas o caminho que não seria a melhor opção. E isso acontece muito, né? Eu costumo até falar que eu nunca sei o que eu vou fazer na próxima sessão. A gente imagina o que vai fazer na próxima sessão. Só que a hora que a pessoa senta na sua frente, você fala, não, nada do que eu pensei que eu ia fazer, eu vou fazer. E o que é mais engraçado, a gente começa a fazer alguma coisa e de repente a gente muda. De repente a gente vê que aquela linha não é a melhor linha. E isso também causa cicatrizes que a gente já resolve imediatamente. E tem alguns casos também, que é claro que nem tudo é um mar de rosas, mas tem alguns casos que a gente até compartilha aqui entre os três, onde a gente tem insucessos, vamos dizer assim. Não tanto para o cliente, mas pelo que a gente esperava do trabalho. Às vezes o cliente ele tende a sair com algum resultado positivo, né? Mas a gente às vezes tem algum insucesso. Nossa, eu deveria ter feito aquilo de forma diferente. Eu poderia ter usado uma técnica diferente. Mas como nós, até a frase que ela disse ali, a gente está sempre se auto-ajudando, né? A gente está sempre se autoterapitizando, não sei se existe essa palavra. E é um processo assim, contínuo, né? Nenhum aqui é dono da verdade e ninguém é dono da verdade, né? Para ser sincero. Então essas cicatrizes elas existem, elas acontecem a todo momento, seja quando a gente ressignifica algo da nossa vida, fala, pô, isso aqui entrou para mim também e eu vou trabalhar algo em mim aí. Ou seja, quando a gente erra no processo terapêutico, porque somos seres humanos, estudamos, treinamos, praticamos, fazemos com amor, mas às vezes erramos. Posso dar uma proposta de medida se deu errado a terapia? Quando que a terapia deu errado? Me parece que em algumas situações a terapia deu errado quando a gente se coloca como sendo o cara que vai curar. Nessa hora a terapia começa a dar errado ou já deu errado. Se você chegou nesse ponto, provavelmente você já não vinha no caminho muito bom. Então essa situação que eu vou curar o cara. Então eu estou numa situação superior. Eu sou terapeuta, você é o cara que tem problema, você é o cara doente. Não é nada disso. Não tem gente doente. A gente está, o tempo todo, a gente tem pessoas que são perfeitas, elas têm um sistema equilibrado. Eu não vou ter que ensinar nada, não vou ter que fazer nada por ela. Ela mesma vai encontrar o caminho. E eu, enquanto terapeuta, tenho como função, acredito, colocar ela num lugar produtivo onde tudo pode se reequilibrar, o sistema pode se reequilibrar. Então eu não sou superior. Você quer falar uma coisa? Eu quero. Nós temos uma presença internacional, uma moça Lúcia, da Argentina. Olá, Lúcia, que tal? Faça o seu Portugal. Escutando-los, ela fala, saludos e gracias. Gracias. Legal, valeu, Lúcia. Então, quando que a terapia deu errado? Quando a gente se colocou, ou quis se colocar como superior, como terapeuta que manja do assunto, que vai resolver todos os problemas, que eu sou melhor que você. Não, isso não está certo. E a outra é quando você exclui a pessoa. Quando você exclui? Quando você não está usando nada de rapport, não está usando nada de empatia, você simplesmente não se conectou com a pessoa porque você não quis se conectar por alguma razão, e aí pronto, você excluiu a pessoa do tratamento. Me parece, pode ser que vocês pensem em outras situações, essas duas situações, eu posso dizer que a terapia deu errado. Se me acontece isso, eu saio com a sensação de que eu fracassei na terapia. Agora, se eu usei uma ferramenta que não levou para o resultado que eu imaginava, sensacional! Porque quem disse que eu sei o resultado certo que tem que chegar? Eu vou usar, dentro do meu discernimento, das minhas possibilidades, a melhor ferramenta e as melhores condições. Agora, para eu dizer que deu errado, às vezes vai dar certo, às vezes é uma questão que dali um ano vai dar certo. Me parece que a posição que a gente está e o estado que a gente está é o fundamental. A ferramenta é muito importante. Claro. Os três aqui, imagino que todo mundo aí que está na live, busca capacitação todo dia. Então, Thales, ele está atrasado, hein, Thales? O Thales acabou de entrar. Thales,
Voltou! Opa! Voltamos. Estamos de volta. Estávamos falando oi pro Thales. Oi, Thales! Thales, sabe que eu te amo, né, cara? Aê. O Thales é parceiraço, o Aê, Thales mas- é incrível. Com certeza. Só que o Gogo, ele falou a respeito das cicatrizes, era exatamente sobre as cicatrizes pessoais que a gente levava pra clínica mesmo, tá? E ele falou que em 2011 ele achava que ia curar. Hoje ele só guia, que é o que a gente tá falando, né? E é comum a gente achar que vai curar alguém, né? A gente às vezes se pega achando que tem esse poder de curar, isso é normal. Ó, a Sharon colocou outra frase bonita ali, ó. Não somos curandeiros, somos canais de cura que vêm de algo maior. Amando essa live, parabéns pra vocês, canalizadores maravilhosos. Aê, valeu, muito Sharon. bom, muito bom. Muito legal. Ó, o Victor Hugo pôs aqui que ele estava numa festa e que pediram para ele fazer hipnose com um amigo. Amido, tá? Amido deve ser alguma coisa de... Fiz e o garoto alucinou. Gostou muito e acabou me perguntando se conseguia tratar algo. Ele falou que era muito ansioso. Aí ele fez o procedimento rápido ali para tratar a ansiedade, igual você fez aqui. E depois disso virou street. Mas é legal ver que até um street, às vezes, uma brincadeira de esquecer nome, de colar, ou às vezes uma live, pode virar terapia. Exatamente. Que é a ideia de ser terapeuta 24 horas por dia em qualquer situação, né? Exatamente. E é isso. Já Parabéns, Vitor Hugo. Parabéns, Isso aí. é isso aí. Eu queria só lembrar que amanhã a gente vai estar fazendo uma experiência lá na feirinha do Irajá, exatamente Ribeirão isso. Preto. Em Ribeirão Preto, às 18 horas. A gente vai estar oferecendo de graça essa experiência com hipnose, essa experiência, esse contato terapêutico. Se não quer passar por hipnose nem PNL, senta lá com a gente, vamos trocar uma ideia. Porque é isso, a gente está 24 horas. Mais uma presença internacional aqui, ó. Gislaine de Souza, de Portugal. Aê, Olha gente, só, Portugal. Nossa, Gislaine é uma grande Gislaine. amiga de infância aí. E um abraço, e ela tá perguntando aqui também. Se pode dizer alguma coisa sobre hipnose na área de tratamento de ansiedade. Já falamos um pouquinho, mas vamos falar mais. Com pessoas, espera que desceu. Com pessoas que usam tabaco ou comida em excesso. E se há muitos casos de sucesso nessa área. Vamos lá, quem começa? Pode, vai lá. Vamos lá? Falando um pouquinho sobre a área de uso de tabaco e comida, que pra mim acaba sendo a mesma coisa, é um vício do mesmo jeito, né? A comida e o tabaco. As pessoas às vezes usam isso como desculpa para ansiedade, na minha opinião. Na verdade, a ansiedade não leva ninguém a comer, porque senão todos que teriam ansiedade comeriam, tá? É só uma forma como a pessoa aprendeu e achou que aquilo está dando resultado para resolver a ansiedade. Porque talvez num dia que ela sentiu a denominada ansiedade, né? Ela foi e comeu e se sentiu melhor. Aí ela falou, opa, isso resolve a minha ansiedade. E a partir de então ela criou esse vício. Na terapia, o que eu costumo fazer muito é focar em cuidar dessas outras partes primeiro, nessas partes de ansiedade, de autoimagem, de problemas que tenham relacionados psicológicos aí, e depois combater como se diz, perdão, fugiu? O que a pessoa faz todo dia? Combater o hábito. O hábito. E depois combater o hábito, né? Tem que associar os dois, porque comer é um hábito, tá? Mais do que um vício. O vício pela comida, ele tá numa parte sentimental ali, ele tem um outro motivo por trás. Mas esse negócio de, eu abri a geladeira e comi impulsivamente. Não, tem algo por trás para fazer. Ninguém abre a geladeira e come porque quer comer. Ela tem algo por trás. Mas sobre casos de sucessos, eu costumo não atender muito para emagrecimento e nem para tabagismo, tá? Mas os que eu atendi eu tive sucesso sim. Porque, como o Tomás disse, eu não esperava a cura. Eu não sou um curandeiro, né? Eu esperava trazer ferramentas para que aquela pessoa se sentisse melhor. E em todos os casos as pessoas se sentiram muito melhor. Eu tive um caso de sucesso que eu gosto de comentar muito, em que a pessoa em 3 meses ela perdeu 14 quilos. Em 3 meses ela perdeu 14 quilos. Mas o foco nunca foi só a comida, foi tudo o resto. O hábito da comida foi apenas um dos gatilhos que geravam ali naquele momento, né? E essa pessoa, depois de 1 ano, ela já perdeu mais de 20 quilos e não engordou mais. Então ela teve o resultado. Se eu focasse só no, é um vício comer, ela poderia voltar a comer depois de 2 meses, porque os gatilhos mentais ainda existiriam. Então eu tirava o hábito, mas e o que levava ela a ter o hábito? E o que levava ela a pensar que aquele hábito era o que causava aquela resolução para ela? Mas dá sucesso sim. Tabagismo, eu tive melhoras, eu não tenho nenhum caso de sucesso, mas eu atendi pouco, atendi 2 casos só de tabagismo. É um caso que eu não pego muito. Vocês têm alguma prática com tabagismo, com emagrecimento? Com emagrecimento não, com tabagismo sim.
E essa pergunta, assim, você colocou 3 coisas aí, Gislaine, que são importantes, mas a gente tem várias outras coisas que dizem por aí que é possível de tratar rapidamente, né? E aí o instalar de dedos, a vida muda. E a gente fica se perguntando, mas é verdade? Vocês acham que é possível e tudo? A gente poderia contar da experiência que a gente tem na clínica, mas eu vou para uma outra linha de resposta aqui. Você já viu um bebê nascer ansioso, com síndrome do pânico? Você já viu um bebê nascer deprimido, tomar tarja preta? Você já viu uma criança de 2 anos, assim, com dependente químico, bebendo, que não consegue parar de fumar? Não, né? Isso começou em algum momento da história de cada um. O que significa, você mesmo já deduziu, que se começou pode terminar. O mesmo processo que inicia pode ser o processo que finaliza. Então, assim, é possível? É possível. Mas se foi possível começar, é possível terminar. É isso que a gente acredita. E na prática clínica, pelo menos aqui dos 3, e acho que de tantos aqui nessa live, isso é fato, isso acontece. Isso que você falou, né? Começar e terminar, né? São só vetores diferentes, né? O positivo e o negativo são vetores diferentes, né? Gasta a mesma energia para você engordar, para você ficar viciado em cigarro e para você reclamar da vida, e gasta a mesma energia para você emagrecer, para você perder o vício do cigarro, para você tirar o vício, né? Então é a mesma energia que gasta. O que a gente sabe é que para esses 2 tratamentos de emagrecimento e tabagismo precisa necessariamente de um engajamento muito grande do cliente. O cliente tem que estar afim, mas tem que estar afim profundamente de terminar o vício, né? Se tiver esse engajamento, a coisa vai fluir, e porque a gente vai ter ferramentas de fortalecimento, a gente vai dar recursos. Mas recentemente, de novo, comentando o curso dos Jacks, eles são especialistas nisso, trabalham com isso há muito tempo, e eles têm uma habilidade tremenda com o tabagismo e demonstraram pra gente de várias formas diferentes a eficiência disso, do tratamento que eles propõem, né? Eles têm uma excelência na comunicação, eles vivem num outro contexto socioeconômico, né? Eles são ingleses, né? As leis lá são diferentes, então eles falam muito sobre leis, sobre a questão da nicotina, se vicia, se não vicia, né? Foi muito rico para a gente esse curso, mas na clínica, no dia a dia, funciona também as técnicas que eles propuseram, mas exige de qualquer forma um engajamento. A Sabrina que está aí, ela colocou uma outra questão, eu vou chegar já, Sabrina, nessa questão que você colocou, mas ela participou desse curso também, ela sabe muito bem como funciona isso de forma muito prática, tá? Vamos lá. Então, Sabrina, depois você comenta a sua experiência aí com o tabagismo, tá? Mas eu vou comentar o que ela colocou. A própria Sabrina colocou uma pergunta aqui um tanto polêmica, vou colocar aqui. Algum de vocês já tomou ayahuasca? Algum de vocês? Eu não tomei, Eu também não. Eu tomei. Mas nós temos um exemplar aqui. Eu tomei, Sabrina, eu já tomei. Eu sou um buscador, eu já fui atrás de vários caminhos, e a ayahuasca eu tive a experiência 3 vezes na vida. É uma planta, um alucinógeno muito forte, mas natural, né? É uma planta que não te traz ressaca, não te traz nenhum problema posterior, né? Mas a experiência é muito impactante, é um mergulho profundo, é um mergulho de coisas profundo na sua mente, representações, vem informações não verbais, informações visuais, informações auditivas. Eu sei que existem estudos acadêmicos, aqui na USP mesmo em Ribeirão, eu sei que eles estão pesquisando o uso da ayahuasca para tratamento de depressão, para tratamento de ansiedade, para tratamento de vícios inclusive. Tudo isso é muito positivo, eu acho muito interessante a ayahuasca, mas eu faço um alerta, aí é uma coisa bem pessoal, bem do meu mapa mental. Olha lá, já imaginou? Eu imaginava que dos 3 seria você. É isso. Sabrina me conhece, né? Então, Sabrina, eu faço um alerta em relação... É o rasta é drogado. Mas então, Sabrina, eu faço um alerta. Ao mesmo tempo, existe uma modinha, né? Existe uma busca por alucinações, pela alucinação, né? Existe uma popularização, ao meu ver, no meu mapa mental exacerbado, né? Eu acredito que eu pesquiso e busco esse tipo de coisa desde 2009, e desde 2009 até hoje eu tive 3 experiências.
Então eu acho que não precisa ser todo dia, toda semana. Eu acho que nem todo mundo está preparado. Então eu acho que tem que ser para quem precisa, para quem quer e não todo dia. Ou melhor, toda semana, como eu conheço pessoas que vão toda semana. Então tem que tomar cuidado com a modinha. É só esse o alerta. Muito bem, alerta feito. Nós estamos cheios de perguntas aqui, um pouco preocupados com o horário, então a gente vai tentar responder sendo meio rápido. Na casa da pessoa. Tem quem perguntou? Foi a... Peraí que eu vou achar aqui. Tá, alguém perguntou aí sobre atender na casa do cliente. Renato Mura. Ô Renato, é o seguinte, ó, é lógico que o ideal é você ter a clínica. O Thiago já atendeu, né, em casa de cliente, eu acho. Eu já atendi o caso que eu tive de emagrecimento, que a pessoa emagreceu 14 quilos, foi na casa da pessoa. O que é que você tem que se preocupar, na nossa visão aqui? Quando você chega na casa do cliente, você está no ambiente dele, isso vai te atrapalhar um pouco, o cachorro late, às vezes tem uma criança passando... E tem a questão da autoridade, a pessoa precisa entender que você é terapeuta, você não foi lá tomar um café. Então, às vezes, você pode, na sutileza, definindo onde que é o melhor lugar para sentar, pode ser que você mude a pessoa de posição na sala, pode ser que você põe uma almofada para cá, uma almofada para lá, e com isso você já sutilmente mostra, bom, agora nós vamos começar a terapia. Se ela te oferece água, você fala não, se ela não te oferece, você pede. Exato, mas na sutileza, só para você, até você se sentir mais confiante. E comentando rapidinho, o Ronaldo falou que parou de fumar com auto-hipnose. É o lance do comprometimento. Você estava muito comprometido. O fundamental é o comprometimento. E ele fala até depois aqui, ele comenta, fala que sem comprometimento não vai ter resultado nenhum. Exatamente. O Ronaldo, eu conheço a história dele, ele está no curso online do Alberto. E ele até comentou lá no nosso chat lá, ele comentou sobre isso, que depois do curso ele falou, vou fazer auto-hipnose e vou parar de fumar. Mas o que fez ele parar de fumar? Engajamento, com certeza. Engajamento. E ele parou de fumar e não fumou mais. O mesmo engajamento que acontece com uma mãe que descobre que engravidou, que tem um filho dentro dela e de repente não fuma mais. E aí eu pergunto, cadê a dependência química? Cadê o vício que a mãe não sente? Então tem tudo isso para ser analisado também, né? O que mais temos de pergunta aí? A Gislaine falando obrigada, que está cada vez mais interessada no assunto. Gislaine, eu vou dar curso em Portugal, hein? Espera que eu vou aí, não esqueci do projeto não. Vamos lá. O Ronaldo falou que que gosta muito de tudo ligado ao natural, que o bisavô dele materno era curandeiro. Cuidado que se fosse hoje é perigoso falar que é curandeiro. Quando você procura, eu posso fazer fazer um comentário aqui? Manda bala. Já que nós estamos falando de vocação, porque esse é o tema da live, né? A gente está falando vocação terapeuta, vocação do que é que você é vocacionado aí, que você entende. Como você pode saber que você está gerenciando bem a sua vocação? Também vou colocar uma proposta aqui. Você avaliar como é que está o seu crescimento enquanto pessoa. Crescimento enquanto pessoa. Quem que você vai se tornando a cada dia? Se você vai se tornando uma pessoa mais arrogante, se você vai se tornando uma pessoa mais metida, se você vai se tornando uma pessoa mais egoísta, provavelmente você está no caminho errado. Mas se você percebe que você tem evolução, crescimento pessoal, eu sugeriria como um C aqui para avaliar se você está gerenciando bem a sua vocação. O segundo reconectando. Reconectando. Manda bala. Já foi. Nós estamos me vendo? Não, acho que não. Cancelou. O vídeo ao vivo foi compartilhar. Só um minutinho, mais um problema técnico. E faz outro de novo, logo em seguida. O seu vídeo estará disponível em breve, ao vivo. Não, ao vivo ainda não. Não, é em breve. Peraí, pessoal. Tá no ao vivo. Você vai ter que sair. Eu vou ter que sair. Vai ter que salvar e sair primeiro. Ele vai estar salvando. A hora que ele terminar de salvar, ele te avisa. Iniciar vídeo ao vivo. Pronto. Verificando. Problemas técnicos. Voltamos. Como é que você sabe se você está gerenciando bem a sua vocação? Primeiro que eu sugeri aqui é crescimento pessoal. Quem você está se tornando enquanto pessoa. A segunda coisa é o que é que você está criando. Se você está criando um ambiente melhor, se você está criando projetos novos, isso vale para qualquer profissão. Se você está usando o seu potencial criativo, Tomás, eu não sou criativo, eu trabalho, todo mundo tem criatividade. Criatividade faz parte do ser humano. Então, se você está criando, você tem um segundo C, que é uma referência aí. Em terceiro lugar, por último C, convivência. Se as suas convivências com as pessoas, como é o seu relacionamento com as pessoas, como é o relacionamento com as pessoas chatas, que você considera que são chatas do seu trabalho, ele vai melhorando, você vai mudando de ideia, vai chegando à conclusão de que na verdade
elas não são chatas do jeito que você achava que era, a convivência vai melhorando, talvez seja um terceiro C. Então eu sugeriria esses 3 Cs: crescimento pessoal, criação e a convivência pode ser uma proposta. Chegou alguma pergunta aí? Como eu sou o cara do chat, né? Cara do chat. A Joana Dark é de Franca e ela falou pra gente ir fazer street lá em Franca, né? Opa. E acabou de entrar aqui agora Wagner é um parceiro meu que é Wagner. de Franca. Aê! Chegou na hora certa, E Wagner. faz street em Franca. Franca. Então, Joana, depois você dá uma olhadinha no comentário do Wagner aí. Clica ali no Wagner, ali, conversa com ele, que ele sempre tá fazendo street aí em Franca, tá? Ele é um parceiraço meu aí, é gente boa demais. E nada impede a gente ir pra lá também, levar o Terapia para Todos, Claro, né? Sim. Te levar lá um dia, só armar um Ah, e evento. falar nisso, vamos relembrar, né? Que amanhã, não, mas não eram as mesmas Ah, pessoas. perfeito. Já mudou, já caiu, faz já 2 horas que ele falou. 2 horas atrás. Amanhã, nós 3 temos um projeto aqui chamado Terapia para Todos. E esse projeto basicamente é levar terapia a pessoas que não têm um contato diário com essa terapia ou que não conhecem a ferramenta. Ou seja, desmistificar a terapia. Qual a terapia que a gente leva? No caso, hipnose e PNL, que são as principais ferramentas que a gente trabalha. Mas nada impede que seja um bom bate-papo também, tá? Então a gente está cada semana num lugar diferente. Começamos semana passada no Jardim Paulista, né? Isso. Essa semana nós estaremos na Feirinha do Irajá, a partir de que horas? 18 horas. Das 18 às 21 horas, né? Isso ficou definido. Então, das 18 às 21 horas, quem tiver interesse em participar do processo lá, ver como que é o nosso trabalho, só aparecer lá que estaremos lá. É isso aí, Isso aí. maravilha. Chegou alguma pergunta aí? Está travando, isso aqui é do passado? Não. Vamos voltar ao tema, né? Voltamos ao tema, terapeuta versus vocação terapêutica. Vou fazer uma pergunta polêmica. Vai lá. Vocês vocês por acaso querem ficar rico aí com hipnose? Ficar rico com hipnose? Não entendi onde está a polêmica. Eu quero saber, porque às vezes vocês falam alguma coisa polêmica. Cara, eu quero ter uma vida boa, eu quero ter dinheiro. Eu acho que dinheiro é consequência, como nós comentamos no começo da live. Tem muitas pessoas novas entrando, então a gente é bom retomar alguns pensamentos do começo. Pode falar. Eu vou voltar lá no começo. Não, é muito importante que todo esforço é uma consequência, toda ação tem uma reação. Então, no começo exige um esforço, estudo, formações, cursos, viagens, clínica, tem todo um processo para isso. E aí vai começar a ter consequências. E sim, eu preciso fazer as pazes com dinheiro. Eu acho que dinheiro é uma energia importante, que todo mundo merece ter dinheiro, uma vida confortável, uma vida... Não precisa ser rico, né? Vamos lá, além do que você precisa, mas ter uma vida confortável, poder viajar todo ano, eu acho que sim. Eu quis trazer essa pergunta porque muito terapeuta sente problema pelo dinheiro que recebe fazendo a terapia. É um choque que tem ali, eu estou ajudando pessoas e recebendo por isso. E o que você falou, eu acho que foi bem legal, que o movimento do dinheiro, quanto mais eu ganho dinheiro, mais pessoas eu posso ajudar. Então isso é legal. Né? É claro que nós fazemos também atendimentos gratuitos, estamos com esse projeto, os 3 têm atendimento gratuito na clínica também. Se a pessoa não pode pagar, a gente dá um jeito de tratar também, mas sem o dinheiro eu não conseguiria fazer os meus cursos, ele não conseguiria fazer os cursos dele, a gente não conseguiria estar fazendo essa live, a gente não conseguiria estar fazendo nada. Então é importante que uma pessoa que quer pensar em ser terapeuta, ela entenda que o dinheiro sim é importante. E dá um oi pro Thiago de Araraquara, mais uma presença aí nacional. Chegou tarde, hein, Thiagão? Chegou atrasado, hein? O Fernando perguntou amanhã às 18 na Praça da Bicicleta. Não, Fernando, na Feirinha do Irajá. Feirinha do Irajá, acontece lá no Jardim Irajá, tem um postzinho meu. Fica tranquilo, Fernando, eu tô te devendo uma comunicação, eu preciso falar com você, eu quero te oferecer uma proposta aí. Tá? Mas apareça lá amanhã na Feirinha do Irajá, a gente conversa, ou então nos inbox aí, o WhatsApp e o Instagram, a gente conversa. Fica tranquilo que você vai ter a sua terapia. Wagner tá falando aqui que ele gostou muito da ideia do Terapia para Todos. Ele tinha até me chamado já no WhatsApp para falar, que achou legal. E tá pedindo permissão para usar a mesma ideia em Franca. Cara, não precisa pedir permissão não, cara. A gente tá fazendo isso porque a gente quer que mais pessoas façam isso. Se todo terapeuta fizesse atendimento comunitário, seria melhor ainda. Então, todos trabalhando juntos. Então, faça em Franca. O Thiago de Araraquara, se quiser fazer em Araraquara. O Ronaldão também, se quiser fazer, faça, gente. A gente quer mesmo que isso aconteça. Que o Terapia para Todos seja terapia não sei o que, terapia alguma coisa, mas que atenda várias e várias pessoas. A intenção
não é inflar ego. A intenção é realmente levar a terapia para todas as pessoas possíveis aí. A Paula entrou, show Paula, cliente, tive com ela essa semana, maravilha, obrigado pela presença, Paula. Quem mais? Tem perguntas? Eu acho que agora acabou. Bom, acho que também está na hora também. Tá na hora, né? Falamos bastante. Já falamos bastante. Já estamos açucrinando há um bom tempo aqui. Vamos concluir então sobre terapeuta, voltando ao tema, fazer uma conclusão geral. Vamos começar com a frase? Podemos falar da frase? Vou ler a frase que eu gosto dessa frase. Vamos lá. É a frase de Jung. Segundo o Ronaldo, pesquisou no Google, mas nós também sabíamos, tá, Ronaldo? A gente só tava zoando, Jung. porque na internet existe essa coisa, né? A pessoa põe uma frase lá, escrito feijão é bom, Chico Xavier embaixo. Clarice Lispector. Mas era essa a brincadeira. Carl Jung é um grande psicólogo, desculpa te interromper, é um grande psicólogo. Existem os dois grandes referências no mundo da psicologia, que é o Freud, psicanálise, e Jung, que propõe um outro caminho. Então Jung diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar a uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Eu acho que resume o que a gente falou aqui hoje, né? Não, a gente falou muito mais. Mas resume o tema do de hoje. Eu acho que para fazer um encerramento, vamos basear nisso aí. Perfeito. O que vocês entendem sobre isso aí? Deixa os comentários. A ideia de ser terapeuta e acolher as pessoas. Mais do que as ferramentas são importantes. O ritual da hipnose é muito importante, tanto para o cliente quanto para o terapeuta. As induções clássicas de Elman são muito importantes, porém, existe a questão do acolhimento. De olho no olho, de tocar a alma humana e ser também uma alma humana, que também tem cicatrizes, né, Google? Então, Google, né? Google, Google foi embora. O terapeuta foi dormir. O terapeuta também tem cicatrizes, ele aprende então é uma troca, e essa troca é maravilhosa e eu estou apaixonado por isso. Isso aí. Com dois comentários tão ilustres desse, eu só posso desejar que você encontre o seu caminho da sua vocação, seja como terapeuta, seja como qualquer outra profissão aí, do jeito que você entende. E estamos juntos, né? Heber, abração, Heber cliente também. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais Juntos fortes. somos mais fortes. Um abraço, Heber. Anunciar também que a gente vai ter mais práticas como essa, né? Isso. Tentaremos, como são 3 pessoas, né? É difícil a questão de agenda, mas tentaremos pelo menos uma vez por semana estar aqui batendo papo. Isso. E é um papo desse jeito, tá? A gente começa falando uma coisa, vai para outra, mas essas conversas que a gente trouxe aqui são conversas que a gente já tem batendo papo em café da manhã. E a gente decidiu, por que não transmitir essa conversa? Então, se você não se incomoda em participar da conversa com a gente, acompanha tanto eu como o Tomás e o Leandro, que a gente vai estar sempre divulgando isso, tá? E se tiver algum tema, alguma coisa que você gostaria de falar que, eu quero isso como tema, o que tem isso? Fica à vontade, chama no WhatsApp, chama nas mídias sociais aqui da gente, e a gente está à disposição aí para ajudar mais pessoas e trazer um pouco dessa coisa que a gente nem sabe o que é. Isso aí. Cada live é um tema, o tema a gente vai se perder mesmo. E tamo aí, gostoso é compartilhar, ainda bem que a gente tem essa tecnologia maravilhosa que dá para ver perguntas, dá para ver vocês, isso que é muito legal. Desculpe os erros técnicos do começo, quem acompanhou no começo aí viu uns pequenos probleminhas, mas é a primeira, e as outras vão ser ainda melhor, né? É isso aí, valeu pelas perguntas, pela participação, um grande abraço para todo mundo. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Um abraço, tchau.